Olá, bem-vindos a mais uma aula de Axis, meu nome é Marcos Dias. E nesta aula aqui, nós vamos mexer em duas coisas bem interessantes, que se trata de subformulários e consulta, né? Então vamos começar então mexendo com subformulários. Para isso acontecer, então, na aula anterior, nós criamos aqui então uma pesquisa avançada, né? Isso aqui, poderia colocar um outro aqui embaixo, tudo mais, por exemplo assim. Quando eu estou pegando os dados da outra tabela chamada dados, né? Então eu estou pegando os nomes aqui com uma espécie de pesquisa. Ó. Eu tenho todos aqui e eu escolho o nome que eu quero, né? Ou poderia começar digitando, sei lá, olha lá, já aparece alguma coisa ali. Beleza? Bem simples que nós fizemos na aula passada. Neste caso, vou mostrar para vocês então um subformulário que também é algo fácil, relativamente fácil, podemos dizer assim. Por exemplo, eu tenho aqui na aba página inicial, eu tenho aqui um cara chamado mais, né? Então eu vou clicar nesse cara aqui, e aqui dentro eu tenho um outro chamado assim, ó, subfolha de dados. Então subfolha de dados, vou clicar em cima dele aqui do ladinho, beleza? E ele me diz o seguinte, vem cá, você quer puxar para esta tabela que você está, qual dessas tabelas? Nesse caso eu tenho duas tabelas, eu tenho a tabela que eu estou, que é a pesquisa, eu dei o nome de pesquisa para ela, e tem a outra tabela dados. Então eu quero colocar dados dentro dessa tabela aqui. Né, dentro dessa tabela que eu estou, dentro da pesquisa. Vou dar um OK aqui. E note que do ladinho aqui surgiu o sinal de mais. Isso é bem interessante, por exemplo. Eu tenho aqui o Marcos Alberto de Oliveira. Então eu quero saber alguns detalhes sobre ele que está contido em outra tabela. Né? Como eu relacionei essas tabelas aqui, se eu clicar aqui, observe que eu vou ter todos os dados dele da outra tabela. Olha que fascinante. Algo bem simples, olha só. Beleza? Bom, algo bem fácil, né? Poderia ir em outro aqui, ó, ver os dados dele lá. Bem simples, beleza? Bom, mas agora o que eu quero falar com vocês é sobre consulta, né? Como criar uma consulta? Então imagine, por exemplo, aqui em dados. Eu tenho uma tabela enorme aqui em questão do bairro e em questão da cidade. Vamos se basear pelo bairro, então, aqui. Então tem aqui Atuba, Capão Raso, Cajuru. Vamos se basear por esse. Eu poderia trabalhar com filtro, né? Filtro é bem simples. Então se eu clicar aqui, em filtro, ele me traz aqui uma sequência praticamente igual ao do Excel e pergunta o que eu quero. Então eu poderia vir aqui em texto, iniciar, é igual a, começar com, vou começar com. Então eu quero tudo que comece com a letra A, aqui em bairros, tá? Tudo que comece com a letra A, vou colocar o A ali, vou dar OK, e note que ele só deixou aqui o que começa com A. Retirar o filtro é igual ao Excel também. Posso vir aqui selecionar tudo, dar um OK. Tá, voltou lá. Simples, né? Bom, o filtro que eu quero mexer com vocês é esse daqui. Eu tenho um cara chamado criar aqui. E aqui eu tenho assim, ó, assistente de consulta, tá? Vamos começar pelo jeito mais fácil. Então, no assistente de consulta, vou clicar aqui. Você deve salvar a tabela de dados. Vou dizer que sim, então. Beleza, salvei. E agora ele pergunta que tipo de consulta eu quero fazer. Eu quero fazer uma consulta simples nesse caso. Vou dar um OK. Né? Ele pergunta o que eu quero nessa consulta. Então eu quero o nome. Depois eu quero o telefone. Eu quero o bairro. E a cidade. Beleza? Quero isso então dessas pessoas. Vou mandar avançar. Né? Detalhes para mostrar o campo. Ou resumo. Então detalhes para mostrar o campo nesse caso. Vou mandar avançar. Né? Abrir assistente de consulta ou modo designer. Mais para frente a gente vai mexer no modo designer dentro dessa consulta. Vamos se basear aqui então no abrir consulta para visualizar informações. Vou dar um concluir. Beleza. E ele já trouxe tudo para mim lá. Certo? Exatamente tudo que eu pedi então. Fácil, né? Agora eu só tenho nome, telefone e cidade. Simples. Agora eu quero fazer um outro então. Eu tenho aqui então assistente de consulta. Vou clicar nele, né? Voltar no mesmo lugar então, fazer o mesmo processo. Olha só que interessante. Telefones e bairro. Beleza? Nome, telefone e bairro. Vou mandar avançar agora. Mandar avançar. Só que agora eu vou vir aqui, ó. Vou modificar o design da consulta, né? Então vou dar um concluir. Beleza. Então ele me traz esse ambiente aqui e aqui embaixo ele traz os campos que eu determinei, certo? E eu tenho aqui
ordem de classificação. Então, por qual eu quero começar? Quero começar por ordem crescente, por exemplo. Mostrar, mostrar, mostrar. Esses que estão ativos é para mostrar. Se eu quisesse desmarcar, se eu desmarcar algum aqui, não vai mostrar, por exemplo, o telefone. E aqui é algo bem interessante, que a gente vai mexer muito com ele, que é o critério. Ou seja, você pode determinar o que você quer encontrar dentro dele. Então, por exemplo, eu vou aqui no bairro e eu quero somente achar o bairro do Batel. Olha só que simples. Quando eu clico fora e já coloco o aspas, eu poderia colocar o aspas manualmente. Nesse caso eu fiz assim. Aqui no cantinho tem um cara chamado executar. Aqui em cima aqui, ó. Vou clicar nele e note que ele me trouxe tudo relacionado ao Batel. Então nesse caso eu tenho só 2 do Batel nessa tabela que eu estou trabalhando. Tá ok? Próxima aula então a gente continua mais falando sobre consultas aí dentro do Axis. Meu nome é Marcos Dias e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau.